Olá, eu sou Moré André e hoje faremos um comentário geral sobre Sefer Vaikra, o terceiro livro da Torá, conhecido em português como o Livro de Levítico. Ao observarmos um conjunto de Humashim colocado sobre uma estante, Vaikra estará exatamente no centro, uma vez que ele é o terceiro dos 5 livros da Torá. Nossos sábios qualificam Vaikra como o coração da Torá, e não é apenas por causa da sua disposição física. Comentamos em nossa videoaula anterior que os sábios descrevem a construção do Mishkan, o último evento do Sefer Shemot, como a cerimônia de casamento entre Deus e Israel. Vaikra é, portanto, como uma lua de mel, antes dos embates comuns da vida cotidiana, representados no livro de Bamidbar, com os 40 anos de jornada até Israel. Em Vaikra, o casal, ou seja, Deus e Israel, tem um momento para cimentar seu relacionamento e aprender o que significa habitar em conjunto. Em Bereshit, aprendemos sobre o universo, sobre a humanidade, sobre o papel de Bnei Israel no mundo. Em Shemot, nos aprofundamos naquilo que é essencial à identidade judaica. De certa forma, no primeiro livro da Torá, acompanhamos a construção do cenário. No segundo, conhecemos melhor o protagonista e em Vaikra trataremos do roteiro que o protagonista deverá seguir nesse cenário. Segundo a Torá, o roteiro da vida, o eixo ao redor do qual o nosso relacionamento com Deus e com toda a sua criação deve girar, é o conceito de santidade. Na base de todas as disposições da Torá está a santidade de Deus e a consequente santidade humana. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani Hashem Elokeichem. Santos sereis, pois santo sou eu, o eterno vosso Deus. Ao analisarmos a cronologia da Torá, calcularemos que Bereshit cobre um período ao redor de 2.400 anos, desde a criação da humanidade até a morte de Yosef no Egito. Shemot trata de um intervalo de cerca de 140 anos, desde o início da escravidão do Egito até a construção do Mishkan. Bamidbar, por sua vez, descreve os famosos 40 anos no deserto, e Dvarim trata dos 37 últimos dias da vida de Moshe. O livro de Vaikra relata apenas 2 episódios. O primeiro é o da dedicação do Mishkan, que inclui os 7 dias de consagração dos Kohanim, os korbanot especiais que foram oferecidos no 8º dia e a trágica morte de Nadav e Avihu. Contudo, sabemos que no senso cronológico, essa história realmente pertence ao final de Shemot, uma vez que ela acontece em paralelo aos últimos eventos do segundo livro. A segunda história é o breve episódio do Mekalel, que foi executado por blasfemar contra Deus. Entretanto, essa história também não acontece necessariamente no intervalo temporal de Vaikra. É uma mera introdução a um determinado conjunto de mitzvot. Essa história nos fornece uma melhor compreensão dos mandamentos que seguem a história. Portanto, diferente dos outros livros da Torá, que avançam dias, décadas ou milênios de história, o livro de Vaikra não avança um dia sequer. Em outras palavras, a narrativa contínua da Torá, que começou no livro de Bereshit, seguiu no Sefer de Shemot, não continua no livro de Vaikra. Em vez disso, a história é retomada no livro de Bamidbar, com o povo se preparando para deixar o Monte Sinai após o Mishkan ser construído. O tempo não avança em Vaikra, já que a santidade é o mais atemporal dos assuntos que a Torá pode tratar. Ao falarmos tanto sobre santidade, pode parecer que Vaikra é uma obra metafísica, distante da realidade concreta. Mas isso não poderia estar mais equivocado. Vaikra é um livro essencialmente legislativo. Quase metade dos 613 mandamentos da Torá é encontrado nesse livro. Isso já revela um grande princípio judaico. Mais do que uma questão esotérica, a santidade é uma questão de atitude. Assim como em nossas outras aulas, defenderemos a ideia que o título do livro, no caso Vaikra, revela seu tema principal. Traduzimos Vaikra el Moshe como E chamou a Moshe. Vaikra é um chamado. Deus chama Moshe e a todos nós para agir. No rolo de Torá, a palavra Vaikra é escrita com um pequeno Aleph. Esse Aleph diminuto representa a humildade de Moshe. Moshe precisa ser chamado. Ele nunca entraria no Mishkan por si só.
O termo Vaikra indica claramente que há um locutor externo, alguém que não é Moshe e que o convoca. Esse é Deus, chamando Moshe para o Mishkan. O chamado não vem de dentro. Não foi Moshe que o provocou. O chamado não é um produto da imaginação de Moshe ou de um êxtase autoinduzido. A Torá é um artigo precioso por ser uma instrução divina e não uma criação humana. Nem sempre essa instrução é conveniente, cômoda ou politicamente correta. Mas proclamamos no Monte Sinai, Naaseh venishma, faremos e ouviremos. Primeiro faremos. Faremos a vontade de Hashem, mesmo sem compreendê-la. Depois disso, ouviremos. Entenderemos eventualmente as intenções por trás das leis. Se um paciente aceita as recomendações de seu médico, por mais estranhas que possam parecer, não é evidente que devemos aceitar as recomendações de Deus? Infelizmente, há pessoas que não conseguem encarar essa realidade. Para elas, o judaísmo não é expresso pelo que a Torá diz. O que importa é o que elas gostariam que a Torá dissesse. Mas a verdade é que muitas vezes a Torá nos desafia. Vaikra, Deus nos chama a irmos além do que somos, a nos superarmos, irmos além das nossas vontades ou das nossas noções pré-estabelecidas e nos harmonizarmos com as expectativas de Deus, nos transformando em pessoas santas. Sem dúvida, a primeira santidade explorada em Vaikra já representa um grande desafio para o judeu contemporâneo. Essa santidade é do templo, dos sacerdotes, dos korbanot, traduzidos geralmente como sacrifícios. Mesmo judeus observantes, que acreditam em Deus e aceitam a autoridade da Torá, têm dificuldade de compreender ou mesmo aceitar a prática dos korbanot. Muito já se escreveu, inclusive nos círculos ortodoxos, no sentido de justificar que os korbanot tiveram seu tempo e seu lugar, mas perderam sua razão de ser com a passagem do tempo, e que eles não voltarão a acontecer mesmo com a vinda do Mashiach e a reconstrução do Mikdash. É possível mesmo inferir essa ideia do texto Moreh Nevuchim, do Guia dos Perplexos, fundamental obra do Rambam. Entretanto, se os korbanot ocupam um lugar tão central da Torá, é impossível ignorá-los. Qual mensagem a gente pode adquirir dessas passagens, mesmo sem termos o templo e na ausência dessa prática? Antes de mais nada, devemos entender que sacrifício é uma tradução ruim, imprecisa, até mesmo enganosa, para o termo korban. Em sacrifício está incluída a ideia de abrir mão, de se privar de algo, e de fato korban significa uma coisa muito diferente. A raiz da palavra korban, Kuf Resh Bet, está sempre associada à proximidade, como em Kiruv, aproximação, ou Karov, parente próximo. Korban é uma ferramenta de aproximação do ser humano com Deus. Hoje, a maioria das pessoas abate animais e consome carnes apenas para satisfazer a sua própria gula. O serviço do Beit HaMikdash nos orienta a dirigirmos os elementos materiais também para propósitos espirituais, e não apenas para nossa própria satisfação. Outra mensagem evidente do serviço do Mikdash, que não compreendia apenas oferendas animais, geralmente chamadas de korbanot, mas também oferendas vegetais, geralmente chamadas de menachot, é que o ser humano se encontra acima das demais formas de vida deste mundo. Não pelo ser humano ser melhor, mas por Deus depositar nele expectativas maiores. O ser humano deve ir além dos seus impulsos primitivos e egoístas, da sua tendência animal. Ele precisa perseguir o conhecimento, a justiça, a paz, e assim merecer o título de ser humano. O serviço do templo conferiu um propósito divino a todos os elementos deste mundo, na esperança do homem abraçar o seu próprio propósito também. Por fim, Vaikra deixa claro a importância do ritual. O temperamento moderno tende a depreciar rituais prescritos em favor de expressões religiosas espontâneas. No entanto, há algo na alma humana
que responde ao ritual. Seja a formalidade de um casamento tradicional, ou os rituais de um evento esportivo, ou uma reunião pública. Há algo reconfortante sobre o familiar, o reconhecível, o previsível. Há algo profundamente comovente sobre realizar um rito que é mais velho do que nós, que remonta além dos tempos de nossos pais e avós. Em momentos cruciais, é importante sabermos que estamos fazendo a coisa certa. Há poder na ciência de que estamos fazendo o que gerações de pessoas antes de nós fizeram, em situações muito semelhantes, algo que outras pessoas em outros lugares estão fazendo hoje ao mesmo tempo, da mesma maneira. Rituais, incluindo as tefilot padrões, nos dizem o que fazer e dizer em momentos em que não podemos confiar nos nossos próprios poderes de inspiração. Ritual é a maneira de dar voz a valores atemporais. Cada um de nós precisa de um senso de santidade para navegar o implacável mundo laico em que vivemos. Como dissemos antes, o livro de Vaikra não tem uma estrutura narrativa, e por isso suas leis progridem em ordem temática e não necessariamente na ordem cronológica em que foram entregues. Seguindo a santidade do templo e dos sacerdotes, temos as leis referentes à santidade da essência dos seres, as normas de pureza e impureza, os estados em que a conexão com a vida estão revelados ou encobertos. A terceira santidade explorada é a do comportamento individual, representada pelos dois movimentos mais fundamentais da vida neste mundo, a nutrição e a reprodução, pautadas pelas leis de Kashrut e Arayot. A quarta santidade é a da sociedade. A Torá ensina como devemos nos tratar, como nossas interações sociais e econômicas devem se desenvolver. Essa seção é resumível no celebrado passuk que está incluído nela. Ve'ahavta lereacha kamocha. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Por fim, há ainda a santidade do tempo e do espaço, com a instituição do Shabat e de todos os Hagim, e as leis referentes à terra de Israel, Shemitah, Yovel, leis agrícolas em geral, porções para os pobres, entre outros. Como se percebe, Vaikra não trata somente da santidade dos sacerdotes, mas também de todo o povo, que trata de santificar sua vida cotidiana. Nesse contexto, as leis Ben Adam Lechaveró, entre o homem e seu semelhante, têm que ser entendidas sob uma nova luz. No judaísmo, não amamos nossos semelhantes por estarmos nos conectando diretamente com outro ser humano. Em vez disso, uma vez que todos estão conectados a Deus, posso reconhecer que o outro, assim como eu, tem um núcleo de santidade. Todos nós, em última análise, derivamos da mesma fonte. Meu vizinho não é realmente um ser humano à parte, como pode parecer à primeira vista. A fonte da minha relação com os demais é a santidade, não a fraternidade universal. Eu não posso agredir ou envergonhar um ser que é divino. A princípio, leis sobre como se comportar no mercado todos podem fazer. Não são um artigo religioso, mas as leis da Torá não são mera conveniência social. As mitzvot não são só um mecanismo para prevenir que uma pessoa mate a outra. Transações honestas trazem Deus para o mercado. O nosso dia a dia se torna sagrado. Em Vaikra, começamos com o serviço do templo, para depois falarmos do mundo maior. No templo, você se capacita a desvendar a santidade em todos os contextos. Todos os aspectos da vida são santos. Todos os momentos estão cobertos com potencial. Sempre é possível separarmos-nos do ordinário e nos conectarmos com algo maior. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Leitraot, até a próxima.